Olá! Seja muito bem-vindo ao canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos para o vídeo. A história da Alemanha é extensa e rica, repleta de eventos marcantes que moldaram a nação ao longo dos séculos. Aqui está um resumo dos principais acontecimentos, desafios e momentos significativos na história da Alemanha. Surgimento e formação. A história da Alemanha remonta a tempos antigos, com tribos germânicas habitando a região desde a pré-história. Durante a Idade Média, várias tribos germânicas se uniram para formar o que se tornaria a nação alemã, mas a unificação completa só foi alcançada muito mais tarde. O Sacro Império Romano Germânico, fundado em 962, foi um dos primeiros passos em direção à unificação, embora fosse uma entidade política complexa, com várias entidades independentes. A Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero no século XVI, teve um impacto profundo na Alemanha, dividindo a região entre católicos e protestantes. Desafios e dificuldades. Durante os séculos 17 e 18, a Alemanha enfrentou guerras devastadoras, como a Guerra dos 30 Anos e as Guerras Napoleônicas, que deixaram a nação fragmentada e enfraquecida. A unificação da Alemanha sob uma única entidade política só foi alcançada no final do século XIX, com a proclamação do Império Alemão em 1871, sob a liderança do chanceler Otto von Bismarck. No entanto, essa unificação também desencadeou tensões e rivalidades internacionais que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Melhores momentos. A Alemanha experimentou um período de rápida industrialização e desenvolvimento durante o final do século XIX e início do século XX, tornando-se uma potência econômica significativa. O período de entreguerras viu um florescimento cultural e intelectual conhecido como a República de Weimar, com avanços nas artes, ciências e filosofia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental, liderada pelo Plano Marshall e por políticas de reconstrução eficazes, passou por um milagre econômico, emergindo como uma das principais economias do mundo. Observações. A Alemanha foi uma das principais protagonistas das duas guerras mundiais, sendo responsabilizada por sua participação e pelas atrocidades cometidas durante o Holocausto nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes: a Alemanha Ocidental, um Estado democrático e capitalista, e a Alemanha Oriental, um Estado socialista sob influência soviética. A queda do Muro de Berlim em 1989 e a reunificação alemã em 1990 foram momentos históricos, simbolizando o fim da Guerra Fria e o início de uma nova era para a Alemanha e a Europa. Hoje, a Alemanha é uma das principais potências econômicas e políticas do mundo, desempenhando um papel fundamental na União Europeia e na cena internacional. É importante notar que a história da Alemanha é complexa e abrangente, e este resumo oferece apenas um vislumbre dos eventos mais significativos e marcantes que moldaram o país ao longo do tempo. Claro, aqui estão algumas observações adicionais sobre a história da Alemanha. 1. Nacionalismo alemão. O nacionalismo alemão cresceu ao longo do século XIX, alimentado por figuras como Johann Gottlieb Fichte pela busca de uma identidade cultural comum entre as várias regiões alemãs. Isso desempenhou um papel significativo na unificação da Alemanha sob o Império Alemão em 1871. 2. Tratado de Versalhes. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi severamente punida pelo Tratado de Versalhes em 1919, com pesadas reparações financeiras e perda de territórios. Essas condições impostas alimentaram um sentimento de humilhação e ressentimento, contribuindo para o crescimento do nazismo na década de 1930. 3. Ascensão e queda do nazismo. A Alemanha enfrentou um dos períodos mais sombrios de sua história durante o regime nazista liderado por Adolf Hitler. O nazismo trouxe opressão, perseguição e genocídio, culminando no Holocausto, no qual milhões de judeus e outros grupos minoritários foram exterminados durante o Holocausto. 4. Divisão do pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha, e Alemanha Oriental, República Democrática Alemã. A divisão do país representou a divisão ideológica da Guerra Fria, com a Alemanha Oriental sob influência soviética e a Alemanha Ocidental aliada ao Bloco Ocidental. 5. Reunificação alemã. Em 1989,
Com o colapso do bloco soviético, a pressão popular levou à queda do Muro de Berlim, simbolizando o fim da divisão alemã. Em 1990, a Alemanha foi oficialmente reunificada, encerrando décadas de separação e marcando o início de um novo capítulo na história do país. 6. Potência econômica e líder da UE. A Alemanha emergiu como uma das principais potências econômicas do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Sua economia forte e robusta permitiu-lhe desempenhar um papel de liderança na União Europeia, influenciando políticas e direcionando ações em questões importantes dentro do bloco. 7. Crise dos refugiados e desafios migratórios. Nos últimos anos, a Alemanha enfrentou desafios significativos relacionados à crise dos refugiados, recebendo um grande número de pessoas que fugiam de conflitos e perseguições em suas terras de origem. Essa questão gerou debates políticos e sociais sobre a integração e os limites da imigração. Essas observações adicionais ajudam a compreender ainda mais a complexidade da história da Alemanha e como ela moldou o país em sua forma atual. A nação passou por diversos altos e baixos, e o aprendizado com o passado tem sido essencial para construir uma sociedade moderna e próspera. Muito obrigado por chegar até aqui.